todo mundo! Eu sou a Veca e vamos começar mais uma historinha da Veca. E hoje eu quero te contar a história de José, um camarada que sonhava demais e quase se deu mal por causa disso. Então, vem comigo que eu quero te contar essa história que é muito legal. Vambora? Então, vamos lá? É 3, é 2, é 1. Existia um moço chamado Jacó, que dizem que ele segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Mas essa é uma outra historinha. Jacó tinha 12 filhos, mas tinha um que ele amava demais. E amava mais esse filho do que todos os outros filhos. Era o José. E aí então um dia ele fez uma capa bem linda e bem colorida e deu só para José. Você não imagina o que os outros 11 irmãos causaram por causa disso. Eles ficaram com muita inveja de José, mas também, né? Então, por 2 vezes, José disse que tinha tido um sonho e que nesse sonho 11 estrelas, se prostravam para ficar com ele e mais um monte de coisa que faziam com que os irmãos de José ficassem pensando: o quê? Você acha que nós 11 irmãos vamos nos prostrar, nos abaixar e fazer tudo o que você quer? Você acha que você é demais. Você está se achando. Os irmãos de José achavam que José estavam se achando só porque José tinha uns sonhos muito esquisitos. Mas um dia, você não sabe o que aconteceu. Tava só José com o pai dele, Jacó. E os 11 irmãos tinham ido lá para cuidar das coisas lá deles que eles tinham. Era ovelha, era plantação, um monte de coisas. Então, eles estavam demorando muito. E Jacó pediu para José ir lá até onde eles estavam para saber o que estava acontecendo. E aí José foi com a túnica dele lá, aquele roupão bem colorido que o pai dele fez para ele, né? O pai Jacó. Chegando lá, os 11 irmãos que já estavam com muita raiva dele, porque ele já tinha ganhado esse roupão. E depois porque ele tinha tido vários sonhos. O que aconteceu? Os 11 irmãos de José pegaram ele, jogaram ele numa cova bem funda. Ai, coitado de José. O que ele tinha que abrir aquela boca dele? Daí, estavam passando um monte assim de vendedores. E um dos irmãos de José pensou: já sei, vamos vender José como escravo. E aí a gente conta pro nosso pai que aí o bicho comeu ele. E bicho? Ai, esses bichos aí da floresta. Então, foram lá no poço, pegaram o coitado de José, tiraram a túnica dele, né? O roupão que o pai dele deu pra ele, venderam José. E José entrou naquela caravana e foi embora. Ninguém mais soube dele. E os 11 irmãos de José voltaram lá para o acampamento onde estava o pai Jacó e entregaram a túnica dele. E falaram que ele tinha sido morto por um bicho. Ai, coitado do Jacó, ficou muito, muito triste. Muito triste, triste mesmo. E esses irmãos de José também, hein? Pelo amor de Deus, tinham que ter feito isso com o bichinho? Só porque eles tinham inveja dele? Bom, aí o que aconteceu? José foi até o Egito. Chegou lá, ele foi vendido como escravo para o palácio lá do rei do Egito. Trabalhou para um moço chamado Potifar. Lembra que eu te falei que esses nomes da Bíblia são muito engraçados? Potifar ficou lá com ele e ele trabalhava para o Potifar, né? E tudo que ele fazia dava certo. Aonde José botava a mão, prosperava e era sucesso absoluto. Ele ficou, muito amigo desse Potifar, que era chefe dele. Mas um dia, essa eu preciso te contar. Não sai daí que tá começando a ficar bom. Daí, todo mundo gostava de José, porque, o reino era muito próspero. Mas teve uma vez que o faraó, que era lá o presidente lá do Egito, teve um sonho muito esquisito. E ele mandou chamar gente de tudo quanto era lado para poder revelar para ele que sonho que era esse que tinha deixado ele, com uma pulga atrás da orelha.
Então, foram falar para ele, um copeiro, olha só como Deus faz. Foi dizer que José sabia interpretar sonhos. Lembra que eu te contei que ele já fazia isso lá quando ele morava com o pai dele? Lá na prisão ele também fez isso com esse copeiro. E o copeiro, lembrou dele e falou, eu sei alguém que pode revelar esse sonho para você. Então foram lá e mandaram chamar José na presença do faraó. E aí, sabe o que aconteceu? José revelou para o faraó o sonho dele, que iam ser 7 anos de muita fartura e 7 anos, de pobreza. Então, que nesses 7 anos de fartura, eles tinham que economizar. Quando o faraó ficou sabendo disso, ele ficou muito feliz, mas feliz mesmo. E elegeu, sabe o quê? José como governador do Egito. Quer dizer, ele ficou numa posição maior do que o próprio chefe dele. Olha como esse Deus trabalha. Então, durante 7 anos foi aquela maravilha. Mas aí começaram os 7 anos que tudo, começou a dar errado. Menos pro reino, né? Mas... Então, menos pro reino porque o José já tinha falado o que ia acontecer. Mas lá em Canaã, onde morava a família de José, estava todo mundo muito pobre e passando muita necessidade. Então, o pai Jacó pediu para os 11 irmãos, lembra aqueles, irem lá falar com o faraó no Egito para ajudar eles com o mantimento. E chegou lá, sabe quem recebeu os 11 irmãos? O José. O José foi o escolhido porque ele era o governador, né? Só que os irmãos dele não sabiam. Nananina não. Olha que coisa, gente. Eu tô adorando essa história. Mas olha que incrível como esse Deus é maravilhoso. Os 11 irmãos de José não reconheceram ele, mas José reconheceu os 11 irmãos. E foi logo perguntando do pai deles, sabendo que o pai deles estava vivo, que estava tudo bem. José resolveu se revelar para os irmãos dele, que não acreditaram, quase caíram para trás, quando souberam que aquele menino que eles tinham jogado no poço, depois vendido como escravo, era o governador, o cara mais importante do Egito, e queria ajudar ele e a família dele. Então, José mandou os irmãos irem lá buscar o pai dele, todo mundo que morava lá, para saírem daquela pobreza e irem pro Egito, para viver essa fartura que eles estavam vivendo lá. Gente, esse nosso Deus não é muito incrível? Eu acho. E sabe o que eu aprendo com isso? Que mesmo quando tudo parece dar errado, se a gente continuar acreditando, como José, se a gente continuar botando a nossa fé no nosso Deus e não deixando de sonhar, as coisas vão dar certo, porque o nosso Deus vai fazer tudo dar certo no tempo certo, porque tudo acontece no tempo de Deus, não é no nosso tempo não. E o mais legal de tudo é que José perdoou os seus irmãos e agora, depois disso tudo, eles puderam viver como uma família muito feliz. E você sabia que depois disso, toda uma descendência passou a viver no Egito e saíram de Canaã? Não é muito legal por causa de uma atitude de amor e de perdão? Eu adoro essa historinha. Então, se você gostou dessa historinha, deixa um like pra mim, faz um comentário que eu vou adorar saber e passa sempre pra alguém que você acha que vai gostar dessa historinha, que precisa de acreditar nos seus sonhos e saber que o nosso Deus cuida de tudo, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo. Quase que não saiu, mas saiu. Te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Então, até lá no nosso próximo vídeo, que deu tudo errado aqui. E beijinhos com Jesus.